Piscianos, tudo bem com vocês? Espero de coração que todos estejam muito bem, luz e paz ao coração de cada um de vocês. E vamos à sua leitura coletiva, uma leitura para os próximos 7 dias, salientando, Piscianos, que é uma leitura coletiva, portanto, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu movimento, o seu tempo de ancoragem das informações, de compreensão das informações. Então, isso pode demandar um pouco mais ou um pouco menos, depende de cada um de vocês, tá bom? Luz e paz ao coração de cada um. Vamos à sua leitura, Piscianos. Vamos saber aqui qual arcano vai reger energeticamente os seus próximos 7 dias. Peixes. 7 de copas. Piscianos, os próximos 7 dias pode ser que vocês se sintam um pouco... Aqui tem alternativas, tem caminhos, mas o que fazer? Né? O que sintonizar? Pode ser que vocês precisem de alguma direção nos próximos 7 dias. Uma guiança, vocês precisam de uma orientação, vocês precisam... aqui eu falo com piscianos que precisam, tá? Não tem muito por onde correr ou o que fantasiar aqui não. Peixes, vocês vão precisar de alguma orientação. Pode ser que vocês se sintam um pouco perdidos. Qual escolha fazer, qual caminho, né? Trilhar... o que dessas opções, peixes, tem, qual escolher. Então, aqui vocês vão ter um direcionamento, vão ter, desde que vocês façam esse movimento, tá? Olha quem tá no oculto, a Rainha de Espadas. Então, o que vier para você vai ser muito objetivo. Não vai vir de uma forma, porque pode ser que vocês estejam um tanto quanto sensíveis emocionalmente, peixes. Sensibilizados por alguma questão, enfim, ou sensíveis, eu não vejo que seja uma coisa espiritualmente sensível, não é sobre isso, aqui fala sobre o seu corpo emocional mesmo, tá? É suas ações nesse sentido. Então, por isso que vocês podem sentir uma certa dificuldade em se posicionar, em tomar uma decisão, fazer uma escolha, tá? Selecionar aquilo que sim, aquilo que não mais. Então, por isso esse direcionamento. E o que vier para você não vem nada emocional. Rainha de Espadas é fria, mas por que fria? Porque precisa ter uma objetividade. Não é fria no sentido negativo, tá? Rainha de Espadas aqui, ela vem... Vamos lá. Aqui é como se fosse, até não tem energia da justiça, peixes, mas é como se fosse. Porque o que você precisa lidar são questões que te prendem, te amarram, te seduzem, te seduz. Tem questões aqui que precisam ser melhor direcionadas nos próximos 7 dias. Então, por isso que vem essa energia da Rainha de Espadas, tá? Porque se deixar se levar pelo emocional, você se prende muito mais. Pelo Rei de Espadas, por essa junção aqui, olha, dessas 3 cartas, fala muito sobre domínio. Fala muito sobre domínio, ego, aquele tipo de pessoa intransigente que não abre mão da opinião, mesmo que aquilo não esteja sensato, por exemplo. Fala muito sobre excessos. Então, o que vier de informação para você é aquela informação, aquela ajuda ou aquele direcionamento que vai ser cortante. Podemos falar aqui até mesmo de um rompimento. Então, quando alguém não consegue, de fato, se colocar diante de uma situação, chega outra situação para colocar ordem, disciplina, corte, né? Então, se alguém aqui pode não estar em seu senso, né, de poder decidir algo, aqui alguém vai ter que fazer isso, tá bom? Essa energia que tá rondando, não quer dizer que seja sua? Pode ser que sim ou pode ser que não, peixes. Pode ser que seja de algo que esteja correlacionado a você. Se você percebe, se identificou com essa energia aqui, Rainha de Espadas, Rei de Paus e o Diabo, olha, aqui são vocês que vão precisar de um direcionamento. Por quê? Como foi dito, é uma energia que fala de muito controle, muito ego, pode ter muita disputa. Uma disputa do quê? De poder, quem manda mais, quem fala mais, quem dá a última palavra, por exemplo. Isso não quer dizer que tenha uma briga, não quer dizer que tenha uma discussão, não é isso, são dois, é uma rainha e um rei. Então é um feminino e um masculino, mas adiante nós temos o arcano diabo. Então tem energias que estão em volta
É como se fossem duas pessoas com uma personalidade bastante intensa, ou marcante, mas que estão envoltas dessa energia do diabo. O diabo está à frente da situação, então tem amarras, tem situações que precisam ser melhor olhadas, precisam ser melhor analisadas. Por isso essa energia aqui do 7 de copas. Algum pisciano envolto de uma situação que não é difícil fazer uma escolha aqui, porque mexe muito com o emocional. Então vai ser importante, com a energia de rainha e rei, colocar a maturidade em ação. Principalmente se tem que lidar com situações que estão muito travadas, pessoas teimosas, pessoas difíceis, pessoas controladoras, dominadoras, questões que possam envolver vícios. Entenda vício, pessoal, como uma questão muito diversa. Vício alimentar, uma compulsão alimentar, uma compulsão medicamentosa, uma compulsão em álcool, em qualquer outra coisa. De repente a pessoa fala demais, de repente a pessoa é muito religiosa, uma compulsão religiosa, uma compulsão, entende? Fofoca, qualquer coisa, de pensar que está sendo atacado, pode ser uma diversidade de situações, tá? Então, é isso. Então, sinto que vocês vão precisar de um direcionamento, tá? Até vocês se equilibrarem. Me parece que vocês querem sair de uma situação. Mas, neste momento presente, ou pelo menos nos próximos 7 dias, ainda tem uma certa confusão do que fazer, qual a melhor escolha, qual o melhor posicionamento a tomar. Então, esse direcionamento, ele vai ser muito importante para vocês. Pode ser que vocês levem muito isso por estarem um pouco sensíveis, pode ser que você leve isso muito pro pessoal. E aqui tá dizendo, não leve pro pessoal. Se você leva pro pessoal, você cai nessa armadilha aqui, do diabo. Entende? Vai ser importante racionalizar as coisas, mas não no sentido também egóico, né? O diabo, de querer controlar, dominar as situações, não é sobre isso, mas é sobre racionalizar. Isso é importante, nem sempre você tá de acordo com aquilo, mas você entende que aquilo vai ser o melhor para tirar você de uma situação, para tirar você de um engano, de uma fantasia, entende? Ou de escolhas erradas que estão sempre sendo feitas, enfim, tá? Tem um direcionamento aqui que vai ser importante para vocês, tá bom? E não acolham esse direcionamento de uma forma fantasiosa, mas de uma forma mais pezinhos no chão, de acordo com a realidade. Isso vai ser bom para você, vai ser bom pro fulano, pro ciclano, entende? A coisa ela fica boa para todo mundo. É nesse sentido aqui, tá? Peixes. O que vem para os piscianos para os próximos 7 dias. Coração. O navio cigano. Tem alguém pensando em voltar. Voltar aonde? Voltar a um sentimento bom, voltar a um aconchego, retornar. Esse cigano é uma energia masculina, então fala de uma energia masculina, tá? Querendo retornar aquilo que é harmônico, retornar aquilo que é amoroso, retornar aquilo que acolhe, aquilo que preenche, tá? Lembra a carta do 7 de copas? Então, sim, existem piscianos aqui sensibilizados, sensíveis emocionalmente, tá? Então, me parece que tá tudo muito sensível, me parece que todos os campos da vida de peixes, quando você se conecta, tá tudo muito sensibilizado. Então, vocês, nos próximos 7 dias, vão querer, sim, se acolher ou se aconchegar em algo que te acolhe, algo que te compreende, algo que te faz bem. Entende? Porque você entende que esse aconchego, ele faz ou gera em você algum movimento diferente de mudança, que é o que de fato vocês querem. Se eu não estiver enganada, peixes, já várias e várias leituras vem falando para peixes trabalharem o seu lado emocional, mas não no quesito frágil da coisa, né? Quando fala o corpo emocional, logo se liga a uma fragilidade, que é o que vocês estão sentindo agora. Então, um pouco sensíveis, né? Um pouco sensíveis, isso deixa você um pouco perdido, qual decisão tomar e tudo mais. Aqui, quando você se recolhe a esse coração inteiro, né? Quando você retorna a esse coração, é como se fosse uma plenitude, você se sente pleno, porque você volta à sua fonte, você volta à sua base, você se recolhe, você entende que ali, de fato, há um acolhimento, seja ele como for, esse coração.
De repente, esse acolhimento para você é uma pessoa. Esse acolhimento para você pode ser, não sei, um trabalho, pode ser um estudo, pode ser um lugar. Que você, quando está nesse lugar, você se sente preenchido. Para cada um de vocês vai ser um sentido diferente. De repente é uma questão religiosa, enfim, seja como for, você se sente acolhido, abraçado. E aqui você entende que, poxa, quando eu volto para esse lugar, eu me sinto pleno, eu me sinto revigorado, eu me sinto... E aqui não é só uma questão de energia, é uma questão de coração mesmo, sabe? Emocional fortalecido, eu me sinto confiante. E isso vai promover para vocês, peixes, alguns movimentos de mudanças. Talvez de deixar um padrão para trás, deixar essa insegurança para trás, esses pontos de ilusão, essa dificuldade de se posicionar, porque aqui do navio leva ao cigano, então assim, tem um movimento de transformação. Sinto sim, mas que parte muito pelo teu corpo emocional, tá? Tá vendo? Olha, com os livros é uma questão muito sua, tá? É uma questão que faz sentido para você. Principalmente homens piscianos, vocês estarão nos próximos 7 dias passando por uma grande mudança a nível emocional. Por que eu falo uma grande? Ela pode ser uma grande, mas lenta mudança pela carta do navio. Vocês são água, ponto, peixes. Vocês são mais sensíveis, vocês têm todo uma questão astrológica e não também, tá? Nem tudo é só o signo, muita coisa envolve vocês. Mas aqui, trabalhar esse emocional, ele vai trazer muita força para vocês, homens, tá, piscianos? Que essa força yang, talvez, que vocês estejam precisando. Aqui pode ser também, peixes, tá vendo que alguém se recorre a uma mulher aqui, né? É como se você precisasse trabalhar essa força mais sensível, entre aspas, né? Que vamos colocar como feminino, essa sensibilidade, esse acolhimento, é a energia feminina, né? É a energia yin, onde você se restabelece e você traz esse masculino para fora, tá? Então pode ser alguém te guiando, alguém te auxiliando a voltar à sua base, a voltar à sua essência. Que pode ser através de um feminino ou não, tá? Tem um elo que vai ser muito fortalecido para vocês nos próximos 7 dias, peixes. Esse elo, ele pode envolver uma instituição. Sua leitura, ela não tá simples. Sabe por que não tá simples? Porque fala muito sobre você. Iniciou sua leitura falando muito sobre o seu interior. Não são coisas muito práticas do dia a dia, né? Enfim, são coisas que talvez dependam muito de você, do seu posicionamento. Então, é como se fosse algo a ser decifrado ainda. Por isso, o 7 de copas, vocês abrem numa energia... O 7 de copas é considerada a carta das ilusões. Onde alguém se sente muito encantado por certas coisas e precisa muito daquilo, ou acha que precisa muito daquilo, é alguém que se sente um pouco perdido, enfim. Então essa energia, tá vendo o quanto ela é forte, né? É por isso que vocês precisam de um direcionamento. Aqui falamos também sobre vocês rompendo algum padrão que pode ser muito firmado na vida de vocês, mas pode ser um padrão familiar, um elo familiar, e vocês vão se sobrepor a isso. Então, pode ser algum pisciano que sempre seguiu uma conduta X, sempre seguiu algo, olha, tem que ser assim, assim, assado. E você começa a entender que, poxa, legal, né? Até o momento funcionou muito bem, mas de agora em diante parece que me sinto perdido, me sinto fora de mim, tá? Isso pode ser um trabalho, pode ser a sua questão familiar, nós temos a torre com a árvore aqui. Então, temos essa dualidade. Então, por isso que tá falando muito de peixe se conectando com a sua própria essência, porque isso vai ajudar vocês a fazerem essas mudanças que vocês precisam, tá? É uma coisa de identidade. Alguns piscianos podem se sentir confusos com a própria identidade. Então, esse processo de transição, que está sendo dito aqui,
ele tá te levando à sua própria identidade pessoal. Você tá se desvinculando de estruturas extremamente rígidas. Anel com a árvore pode ser um contrato aqui de até, sabe, outras vidas, para quem acredita, e quem não, tudo bem também, tá? Sabe aquela coisa muito ancestral? Muito ancestral. Então, sempre foi assim e vai ser assim para sempre. Imagina, né? Obsoleto isso. Então, é o que está acontecendo aqui na energia dos piscianos, tá? Um processo muito grande de resignificação da própria identidade. Isso aqui é muito sério, peixes. Isso aqui não é para qualquer um, por isso tá um pouco confuso, tá? Então, vocês estão ainda, talvez, peneirando, sabe? Para tentar entender esse processo aqui. É uma resignificação da própria identidade de alma, identidade de como você se coloca no mundo, de como você se fala, de como... Parece que você começa a perceber, peixes, que até então tudo que você estava ali, como você estava agindo, era uma representação. Não era seu aquela energia, não é sua. Isso é difícil, né? Porque é como se fosse um tirar de máscara. Você tira e você não se reconhece. Porque viveu tanto tempo dentro daquela identidade, daquela característica, sempre mostrando aquilo, e quando você consegue tirar, arrancar aquela máscara, você não sabe muito bem quem é. Isso aqui não é pra todo mundo, tá? E quem não entender também tá tudo certo. Não é seu, não é seu momento, e ok. A vida segue do mesmo jeito. Peixes, vocês vão comunicar uma decisão. E ao comunicar essa decisão, vai ser muito importante vocês se manterem firmes diante desse posicionamento, diante dessa decisão. Pode ser que nessa situação envolva uma pessoa que você se sente um pouco... quando essa pessoa fala, ou quando você... Não sei, tem uma coisa que você talvez... A energia dessa pessoa te impressione um pouco, sabe? Então isso pode te deixar um pouco inseguro. Olha, Peixe, sinto dizer, mas vocês estão passando por uma fase aqui que vocês vão ter que enfrentar muitas pessoas, tá? Não foi dito aqui alguma questão de resignificação de identidade, você colocar a sua real voz, a sua real opinião, e não é o que você sempre foi condicionado. E eu posso até arriscar a dizer aqui que essas pessoas podem ser você mesmo. Você se confrontando. Isso aqui é um papo muito louco, viu, Peixe? Sabe quando você faz alguma coisa, mas você mesmo auto se sabota? Você sabe que aquilo, poxa, isso aqui não é legal, mas assim, ai, é mais cômodo, ai, deixa eu passar aqui por cima, daqui a pouco é isso aqui. Tem isso aqui também, tá? Tem isso aqui também, peixes. Eu poderia regravar a sua leitura, mas eu não vou fazer isso, porque não dá, pessoal. E a energia que vem tem que seguir, né? Porque é uma leitura que provavelmente ela não vai ser pra todo mundo, não é todo mundo que vai entender isso aqui, porque não é todo mundo que tá tendo esse feeling, né, de entendimento sobre isso. Cavaleiro Rato Chicote, olha, tem uma armadilha aí, tem um livramento para você. Possa envolver deslocamentos. Tem um livramento para peixes que envolve deslocamentos. Mas aqui pede-se um pouco de atenção a quem você está se comunicando, peixes. Tem uma pessoa aqui que eu sinto o urso, é uma pessoa um tanto quanto predadora, no quesito desse. A pessoa ela pode ser muito dominadora. Dominadora. Essa pessoa, aqui as características que são o seguinte, é uma pessoa que te oferta migalhas. Vou falar bem assim, tá? Porque é isso mesmo. É uma pessoa que te oferta migalhas, é uma pessoa indecisa no seu posicionamento. Essa pessoa ela pode te chamar para algum lugar ou você vai até essa pessoa. Aqui pode dizer que essa pessoa te atrai por alguma razão, pode ter algum tipo de briga, tá? O urso com chicote, essa pessoa ela pode ou ter algum tipo de briga, desentendimento entre vocês, ou essa pessoa te enlaçar de novo no mesmo enredo de sempre, um enredo que é funcional para essa pessoa e não para você.
Porque eu sinto aqui com a energia do cavaleiro é alguém que tá livre. E uma outra pessoa tá numa energia muito pesada. O urso. Inclusive é uma pessoa que pode ter os caminhos, neste momento, fechados. E quando você se vincula a esse alguém, os teus caminhos se fecham também. Então você pode acreditar que migalhas que acontecem aqui na sua vida é uma prosperidade, ou coisa tá acontecendo. De repente, se a pessoa tem uma troca mínima com você, você já acha que ganhou o mundo. E não é isso. É como se essa pessoa envolvesse você no mundo dele ou dela aqui, tá? E é um mundo que não é legal. Não é legal. Aqui fala de uma liberação que envolve dinheiro, tá? Pagamentos, pagamentos, acertos, tem uma liberação dessa para vocês. Então, se estava muito difícil ou travado, passa a ter uma liberação para você nos próximos 7 dias. Aqui pode falar de um acordo também, você entrando em algum acordo de pagamento, de acertos com pessoas, tá? Vem uma ajuda para você que pode vir de longe. Pisciana, se vocês estão indecisas em promover alguma mudança, uma viagem, aqui, e essa dúvida pode até ser que envolva o financeiro, aqui tá dizendo que é o momento para vocês esperarem mais um pouco, tá? Aguardarem. Ah, Pisciana precisa tomar uma decisão, fazer uma alteração, ou até fazer uma viagem, mas não sabe muito bem, porque pode estar dependendo de outras pessoas ou de uma questão financeira. Aqui, espera mais um pouquinho, tá? Aguarda mais um pouquinho. Não é o momento de decisões ou grandes decisões. Por mais que você tenha alguma certeza de alguma forma, sabe? Você tem uma certeza do seu posicionamento, mas de uma outra parte não, espere a outra parte se posicionar, tá? Aqui não é o momento de você colocar os pés sobre as mãos, não, tá? Espera um pouquinho. Aqui fala de uma pessoa muito desconfiada no que envolve documentações. Pode ser uma pessoa mais velha, tá? Ou questões, assuntos, documentos que já estão há um certo tempo aí na sua energia. Então, tem uma certa desconfiança sobre essas questões. Aqui fala de uma pessoa stalkeando, né? É uma pessoa stalkeando, tentando acessar informações de peixes. É uma pessoa que está distante de você, é uma pessoa que provavelmente você pode não estar vendo há um certo tempo. Peixes, o que envolve essa situação? Aqui fala sobre um jogo muito grande de sedução nesse quesito, tá? Essa pessoa que te observa é uma pessoa que pode ter grandes desejos por você, mas pode ser que corte. Então, a pessoa sente, mas ela não dá andamento. Então, a pessoa que fica num elo de comunicação é um emaranhado, é aquela pessoa que te seduz, mas só para manter uma comunicação. Essa pessoa, ela tá sempre tirando informações. Olha que esquisito isso. Espero que faça sentido para você. É uma pessoa que gosta de ter benefícios próprios, né? A raposa. Então, ela pode utilizar de meios e artifícios de sedução. E a sedução não é só uma questão romântica, tá? A sedução acontece em todas as áreas da sua vida. E é o que essa pessoa aqui provavelmente faz, tá? Alguns piscianos podem ter alguns sonhos reveladores. Então, através de sonhos, vocês recebem algumas comunicações que podem te deixar um pouco mais em alerta. Fala de vocês resolvendo algum problema que envolve justiça ou questões que estão muito travadas, difíceis, ou até com pessoas teimosas demais. Olha, a montanha com a casa, pode ser pessoas
dentro da própria família, mas que tem aquela teimosia gigante. Então vocês conseguem, pessoas confusas, né? Então vocês conseguem resolver alguma questão que envolva essas pessoas. Espiritualmente não tem nada muito claro ainda para você, então se você, peixe, está aqui, né, devo seguir aquele caminho espiritual, devo permanecer, aqui a questão não está muito clara para você, seja pelo seu posicionamento ou por você estar nesse local. Aqui é como se falasse assim, peixes, a chave está nas suas mãos. Pode ser que você seja uma pessoa, neste momento não é um momento muito bom para você estar envolto em certas doutrinas, por alguma razão. O que vocês precisam hoje é de estabilidade que vem da sua própria fé. A casa com a cruz, para mim, vem como se você fortalecesse a sua própria fé. Talvez alguém esteja esperando ou devotando esse fortalecimento mediante uma instituição, um templo religioso, esperando que aquele templo fortaleça você. E não é isso. Aqui está voltando-se a você. Buquê de flores é uma oferta que você faz para com você, para com a sua própria fé. Então, tudo aquilo que você acaba voltando-se muito para o outro, né, vangloriando muito as doutrinas, né, elevando aquilo muito, só levando em consideração aquilo, não está muito funcional, está meio confuso para vocês. Lembra aqui que vocês abrem com 7 de copas? Então não é o momento, né, assim, de levar certas coisas em consideração. É um convite no 7 de copas a você se reestruturar, você se reequilibrar. Não foi dito agora há pouco uma questão de resignificação da sua própria identidade? Então alguém pode estar muito perdido, né? Confuso nesses quesitos. Então, voltar-se para si, trabalhar isso em você, essa reestruturação interna do que é fé de fato, do que é uma doutrina, né? Fala muito mais sobre você do que sobre aquele lugar, aquele templo, enfim. Outros piscianos poderão aqui acessar algum tipo de casa, de templo, mas completamente diferente daquilo que você já vivenciou até então. Então, fala aqui de um templo ou uma casa religiosa que ela fala muito sobre beleza, fala muito sobre virtudes, o buquê de flores, né? Fala muito sobre renascimento do ser, pode falar muito da alma do ser, não sei que. Enfim, que caminho seria esse? Pode falar muito de um caminho de transcendência, um trabalho, uma doutrina que fala muito sobre transcendência, que é o que vocês estão precisando agora, né? De liberação, de libertação, de conceitos, de ideias, de crenças. Aqui fala de alguém que se arrepende de algo que não aconteceu, né? Aqui poderia ter acontecido o jardim com o sol. É como se fosse, o jardim é sempre aquele encontro, aquela reunião, e junto do sol, algo muito auspicioso, algo muito próspero, encontro, uma reunião muito produtiva. Mas houve um cancelamento, alguém pode ter se fechado aqui, é como se essa pessoa se arrependesse. Porque com o cão e a criança é uma pessoa muito limitada. Então é alguém que não consegue dar andamento. É como se a vida falasse assim, peixes, os próximos 7 dias, ofertas chegarão até você, convites chegarão até você, mas pode ser que alguém esteja extremamente fechado, mas por uma dificuldade com a criança de seguir orientações. E a todo momento está sendo dito aqui, olha, você vai receber uma guiança, você vai ser guiado, você vai ser orientado, você precisa de uma guiança neste momento, que se sente tanto quanto perdido. Mas alguém aqui prefere se fechar. É uma questão de escolha pessoal, tá? Porque assim, me parece que, peixes, os próximos 7 dias, questões estarão borbulhando aí na sua energia. Então, vem uma informação aqui do nada, de um fulano, de repente você está escutando uma música, você tem um insight, de repente você está assistindo uma leitura como essa, vem uma frase que você fala, puxa, essa frase resumiu tudo que eu precisava naquele momento, né? Mas pode ser que alguém opte em não dar andamento nisso, ou queira dar andamento só, e é por isso que as coisas ficam um pouco perdidas. Imagine uma criança guiando, aqui é contrário, né? É como se o cão estivesse guiando a criança. Então, é como se alguém não tivesse ainda uma autonomia para seguir só,
para dar andamento a tudo isso que estará chegando para vocês. Tem coisas muito profundas aqui que estarão chegando para vocês, peixes. Informações com a carta do caixão são informações que estão enraizadas na sua essência há muito tempo e que elas começam e precisam vir para fora para que você saia dessa energia do 7 de copas, que pode ser aquela energia, né, daquela pessoa que está sempre andando em círculos. Parece que você dá um pequeno avanço, mas, poxa, aquela questão sempre volta de novo, e de novo, e de novo, mesmo que seja através de outras pessoas. Aquela questão sempre acaba retornando. Então, por isso que o chamado hoje é esse trabalho bem profundo, interno, e que precisa de uma guiança, tá? Mas não é você quem vai guiar. Aqui tá falando sobre a guiança de um outro alguém. Peixes, vou fechar sua leitura aqui com uma mensagem angelical. Olha que lindo. Arcanjo Jeremiel, tudo está bem. Tudo está acontecendo exatamente como deveria, com bênçãos ocultas que você logo entenderá. Olha que lindo isso. Tá vendo? Veja bem, esse anjo, ele vem em cima do mar. Esse mar, ele tá bem revolto. Então, é como se fossem as suas próprias emoções. Olha aqui, né? Essa pessoa de joelhos, né? E esse outro aqui em cima do mar também, mas o mar tá mais calmo. Então, se acalmam, né? O mar tá calmo, mas olha as nuvens. Quantas questões na mente dos piscianos que tornam essa confusão, né? Onde você não sabe muito bem qual posicionamento tomar. E olha quem surge aqui em cima, né? Sobre essas águas. Sobre as suas próprias emoções. O anjo vem aqui. E aqui você está linkado a outras pessoas, como se fosse uma família. Então, assim, tudo está acontecendo, peixes, como tem que ser. Mas com bênçãos ocultas que você logo entenderá. Então, tem coisas que você não está conseguindo hoje compreender. Você pode tentar dominar, é o que foi dito aqui, né? A energia da Rainha de Espadas e tudo mais. Você pode tentar controlar as situações, mas é algo que você não consegue controlar, porque neste momento está sendo dito que Peixes precisa de uma guiança, Peixes precisa ser orientado, Peixes precisa dessa base, dessa sustentação para que você possa logo ali adiante se posicionar diante dos fatos da sua vida, tá bom? Piscianos, que Deus abençoe vocês, que Arcanjo Miguel e Jeremiel estejam sempre na sua guia, na sua companhia. Tchau, tchau.